Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai acessar esse vídeo. De qualquer forma, continuando aquela questão de tema, a gente eu vou, em vez de fazer escolhendo, né, o tema que te agrada, eu vou abrir aqui três temas falando e ele vai dar a orientação. Então, vamos ao primeiro, que vão ser problemas judiciais, problemas de legalizações, registros, né, que vou trazer a montanha para gente, tá? Para vocês terem uma orientação, uma mensagem a respeito de como vai caminhar essa questão legal aí na vida de vocês. Claro que vai ser para alguns, não vai ser para todo mundo, né? Como sabemos que tem acesso, muitas pessoas têm acesso. Então, vamos procurar a carta da montanha e vamos ver o que vem sendo exposto sobre a carta, essa carta. Eita, tá aqui. Montanha, né? Ai, ai, olha só. A questão legal aqui, tá? O baralho está levantando um exemplo, exemplificando uma questão, tá? Então ele está vindo aqui um corte, uma, 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 uma finalização sobre alguma questão ilícita, né? Ilícita, qualquer problema ilícito. Roubo, assalto, furto, corrupção, qualquer coisa ilícita, vício, drogas, enfim, tá? Prostituição, enfim. Tá falando, aqui ele vem abertamente falando sobre prostituição, tá falando sobre crianças, o sexo infantil, aquela que chamam, ai meu Deus, fugi completamente. Ai, fobia esqueci. Ai, que coisa. Gente, me perdoa, mas eu dei pausa porque eu queria lembrar a palavra que fugiu e é tão batida hoje em dia, pedofilia, tá? O baralho levantou esse tema, tá? Veio criança, veio o símbolo sexual masculino aqui, ou então a sexualidade, a libido, né? E tá falando desse sentimento nocivo e prejudicial que precisa ser cortado, ou enfim, muita gente planta isso, muita gente tem isso como tema da vida, né? Como objetivo energético, e é uma doença, né? Isso não passa de uma doença. E aí o que o baralho vem falando sobre o respeito à família, o desenvolvimento familiar, porque quando a gente tem o Cavalheiro, ele está falando das características do protetor, do provedor, do pai, daquela pessoa que preza a família, cuida da família, protege a família. Por isso que eu falo muito coloco sempre o urso como essa pessoa protetora. Ela pode ser às vezes até ter uma certa violência, mas existe uma proteção, um olhar que protege, que preserva, né? Então, está falando sobre essa postura protetora. Não se espera que um ser desse tenha essa tendência. Então, está falando desse norte que é necessário, mais do que tudo, que as pessoas responsáveis pelas crianças, por suas crianças, elas estejam atentas e alertas para combater, né? Porque a pedofilia ela tem que ser combatida desde o nascimento, até desde que você proteja, você tem que ter essa atitude protetora, né? A justiça ela preserva, ela vai agir numa situação dessa como esse pai, essa pessoa que protege, dá um norte e combate
violentamente, furiosamente, qualquer atitude dessa natureza, tá? Foi isso que o baralho veio falando, dando um exemplo, como geral, o baralho cigano ele é muito sábio, então ele aborda coisas que realmente está em voga, está no momento. Então não foi uma pergunta específica, não tem um foco específico, mas vem deixando bastante claro esse contexto, tá? Contextualizando, ficou muito óbvio. Eu poderia usar o mesmo baralho, eu vou usar outro porque às vezes você no embaralhamento surge a mesma carta. Então a gente vai passar para o nosso próximo tema que vai falar. Eu vou escolher a carta do amor, que é aquele amor genuíno de mãe para filho, de pai para filho, de filho para mãe e pai, que não envolve interesse, até aquela enquanto a criança é criança, tá? Em termos de adultos, claro que a personalidade, o caráter vai sendo forjado não só pela educação recebida dentro de casa, mas ela sofre influências de todo o meio onde aquela pessoa transita. Então a gente vai procurar falar desse amor, mas na verdade o baralho, como fez com a justiça, ele deve buscar uma forma generalizada para falar sobre essa questão do amor, como é que a gente pode usar o 24, né, que é o baralho do coração, para a gente fazer alguma pesquisa, alguma observação, ok? Vamos ver o que que esse é o meu baralhinho Vegas, que eu chamo de Vegas, e eu boto na descrição como Bordeaux, tá? Então vamos procurar aqui a carta do coração. De cabeça para baixo. Na verdade é o valete de copas que a gente vai procurar aqui. Bem, o valete de copas está aqui. Opa. Então nós temos aqui. Bem, não veio. O ideal seria que viesse duas, tá? Não vieram duas cartas. Eu gostaria muito que viesse duas, mas quando acontece isso no final, eu puxo essa daqui, né, que seria a sequência depois dessa, quem viria começar para tudo de novo. Então, quando vem no final, eu consigo fazer isso aqui. Mas quando vem aqui no início, eu não tenho que colocar ali, né? Porque eu viro o baralho e vou buscar. Se ela vier aqui, eu não vou para trás. Eu posso ir para frente, para trás não, né? Então, a gente vem aqui na sequência, que são essas aqui. Tá pelo avesso, tá invertida. Ixi, o baralho tá todo de cabeça para baixo, cabeça para cima, tá todo misturadinho. Aqui veio certo e aqui também. Bem, o que o baralho escolheu para falar em que exemplo que ele vai usar? Então aqui está as amizades, a preservação, a energia, o objetivo energético estaria voltada para colher o melhor fruto, né? Tá falando em amizade, em fidelidade, em confiança, em alegria, e aqui está falando em casamentos e estabilidade. Então é coerente com o que está sendo estudado aqui. Você vai diante de uma associação, a estabilidade, a segurança e o crescimento, né? Você se tornou uma pessoa estável, a sua vida está toda já organizada, você já atingiu aquele nível de onde você pode começar tudo de novo ou você pode dar sequência até onde você está. Chamo muito zona de conforto. O que é a zona de conforto? Ela pode ser vista como mal, mas significa que o seu navio, o seu barco, ele está seguro, ele está estável, né? Você tem a possibilidade, se você em algum momento desejar, de levantar a âncora e procurar novos horizontes. Então está falando desse complemento, dessa vida completa, onde você tem a liberdade de escolhas, ou continuar colhendo os frutos de tudo que você plantou. Sua família
família crescendo, seus filhos bem situados, ou você casado e trabalhando e fazendo sua vida financeira, melhor ganhos, enfim. Está falando desse amor que faz esse movimento de trabalho, de construção de uma vida digna, de uma vida rica, né? Aqui está falando das dificuldades, das preocupações que fazem parte da vida, que são essas preocupações que nos jogam, nos mandam para frente, nos fazem seguir adiante, né? Tendo coragem. Aí, como eu falei, de repente numa tempestade faz com que você levante sua âncora e vá procurar novos horizontes, novas oportunidades. E às vezes você não levanta a âncora não, mas a própria divindade, o próprio universo, ele te empurra, solta essa âncora aqui, seu navio vai parar em outras paragens, em outros locais. Então está falando desse movimento de vida, das coisas que acontecem na vida, mas que com o amor você consegue sempre recomeçar, reconstruir e fazer novas escolhas e manter as portas abertas e as opções estão sempre ativas e vivas, né, ao longo da vida, tá? Então esse é o amor que constrói. Então, quando o baralho se escolheu, esse amor legítimo da gente pela gente, né? Você amando e fazendo por você tudo que é possível ser feito para que você tenha a vida na melhor das condições. Então, as cartas que saíram, ó, você tem o naipe de três naipes de copas e você tem três naipes, e aqui na sequência, né? Valete, 10 9 10 valete, e aqui você tem os naipes de ouros que falam dos ouros, falam dos bens materiais, e aqui do trabalho, da forma como você trabalha, da forma como você produz, você se torna resiliente diante das situações. E a espada fala dos sentimentos, né? Dos seus sentimentos de você para com você, né? Então, dos seus pensamentos, de projetos e criações, tá? E o próximo tema, que vai ser o nosso último de hoje, eu não vou me estender muito para a leitura não ficar muito longa. Então, eu vou partir para o outro baralhinho. Deixa eu ver se ficou alguma carta no interior da. Não, não ficou. Não. Então a gente vai agora para o nosso próximo tema. Vou falar de casamentos. Casamentos podem estar se referindo a associações, a sociedade, aquele contrato, aquela palavra que você dá para alguém, que você vai cumprir, custe o que custar, aquela parceria que você forma, mesmo que não tenha uma legalidade. E fala também dos casamentos, de união estável. Vamos ver. O baralho vai trazer algum desses exemplos e a gente vai tramitar sobre essas possibilidades, tá bom? Então a gente vem aqui e a gente vai procurar a aliança, as alianças que elas representam, esses contextos que a gente acaba vivendo e convivendo. Lembrando que se você gostar do vídeo, se serviu para você de alguma forma, você colocar sua participação na inscrição, tá? E aí você coloca lá o seu like, faz comentário, diz de onde você está falando, né? Enfim, tá aqui. Aqui nós vemos o anel, que são as alianças, né? Aqui tá, estão os anéis, o anel, né? Que às vezes aparecem como alianças. E a gente tem aqui em que contexto essa aliança aparece aqui. Bem, aqui está falando de uma seguridade, de uma estabilidade, está falando de um conhecimento, de um estudo anterior à atitude, né? Você fazendo todo um estudo, fazendo um levantamento, criando, fazendo estratégias de qual tem que ser a primeira providência. Aqui aparentemente não, está falando sobre parceria de associação, uma sociedade, um contexto de sociedade.
Então, não obrigatoriamente de um casamento, de uma realização, mas poderíamos colocar o casamento em igreja, e falando aqui da igreja, né? Aqui está falando principalmente dessa proteção espiritual, desse norte que você tem que ter para esse urso que está vindo junto com esse cachorro aqui, com esse cão, mostrando uma personalidade de primitiva, mas ela muito séria, muito poderosa, que você pretende entrar numa sociedade, tá? Tá falando de uma sociedade aqui, uma parceria que lida com o setor financeiro de alguma forma, tá? Então você fazendo todo esse estudo, procurando o seu norte para entrar nesse risco com alguém que tenha poder e que tenha esse mesmo tipo de visão, tá? Então, tá falando sobre uma parceria de negócio, uma parceria de uma sociedade. Então, nós temos aqui uma pessoa que ela precisa, nesse contexto de parceria, que ela tenha afinidade de recursos com a sua, né? Não é uma entra com trabalho, outra entra com dinheiro, não. Vamos fazer igualitário, né? Porque a dama ela fala muito nessa diligência, nessa capacidade de ter como se tivesse olhos em torno de toda a cabeça, 360 graus, né? Então ela visualiza uma visão bastante ampla e sábia de tudo que pretende fazer, tá? Então ela quando cruza aqui mostra que igualitária. Por que eu falei igualitária de recursos? Porque os recursos estão tanto do lado de cá quanto quando nas extremidades estão do lado de lá. Então, isso aqui. E essa clareza de opções. Está falando que tem que ser colocado tudo muito claramente, muito seguramente, para que essa parceria ela surta resultado positivo, tá? Então, quando a gente vem aqui na torre, ela está falando dessa estabilidade representada pela montanha, um pouco da montanha. Mas se a montanha vem aqui, ela modificaria um pouco esse contexto. Então, ela está demonstrando aqui uma sociedade, uma parceria de montagem de um negócio. E, ao mesmo tempo, nesse processo aqui de estratégico, vai estar a providência de documentação, tudo muito bem registrado, tudo dentro das leis para que haja um retorno legítimo e verdadeiro na altura do desejado, tá? Ah, eu quero falar, a Silene, vamos colocar isso aqui como uma aliança de casamento? Pode ser colocado, você pega tudo o que se falou sobre aliança de associação e traz para relacionamento, tá? Os objetivos iguais, tem clareza tem interesse em construir uma vida, tem que haver uma fidelidade, tem que haver, mesmo no momento de dificuldade, tem que haver um ADR, chamada ADR, sentar, conversar, para terem um norte, sempre deixar que o amor, no caso, guie, dê a direção, tá? E pode ser posto em todos os outros temas, mas aqui fica bem especificado em que circunstâncias o baralho veio falando sobre essa carta que a gente muitas vezes coloca como representação do casamento, tá? Muito obrigado vocês terem ficado até aqui, terem assistido o vídeo. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Como eu já falei lá no meio da história aqui, dá um pulinho no meu canal, faz sua inscrição, bota joinha, bota crítica, fala de onde você assistiu. Isso para mim faz toda a diferença, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, que a gente vai abordar outros temas. Boa sorte, até amanhã.